E tudo bem, welcome. A gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a anatomia da orelha. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a neurofisiologia da audição. Então nada mais justo que a gente falar sobre a anatomia da nossa orelha para a gente entender as partes que fazem parte dela, tudo bem? Então já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início aos nossos estudos. Deixa eu colocar no modo apresentação, porque assim fica mais fácil da gente ver. Então, galera, esse vídeo ele tem como principal finalidade fazer uma revisão, uma rápida revisão para a prova prática de amanhã aqui para o Centro Universitário de Patos de Minas. E a gente vai utilizar, então, como referência, o roteiro da professora doutora Maria Lúcia. Então, a gente vai passar por essas estruturas que ela solicitou para a gente estudar nelas, tudo bem? Então, galera, num primeiro momento, eu vou utilizar essa imagem para a gente passar pelas estruturas da nossa orelha e depois a gente vai ver nas peças sintéticas aqui do laboratório para a gente ver uma maneira como essas estruturas elas podem ser cobradas, tá bom? Então, pessoal, num primeiro momento, a gente pode dividir a anatomia da nossa orelha em orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa ela é formada por essa parte mais externa cheia de dobras. Ela é chamada de pavilhão auricular. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais sobre o pavilhão auricular. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é que o pavilhão auricular ele vai ter um buraquinho aqui. Esse buraquinho ele é chamado de poro acústico externo. E o poro acústico externo vai ser contínuo com um canal que tem cerca de 2,5 cm. Esse canal é chamado de meato acústico externo, tá bom? Então, esses são os três grandes componentes da nossa orelha externa. O pavilhão auricular, que tem um buraquinho que ele é chamado de poro acústico externo, que ele é contínuo com o canal, o meato acústico externo. E, galera, com relação ao pavilhão auricular, tem seis nomezinhos, seis dobras que a gente precisa saber os nomes delas. A gente tem a hélice, a antihélice, eu acho que fica melhor de visualizar nessa imagem mesmo. Então, aqui a gente tem a hélice, a antihélice, o trago, o antitrago, a concha e o lóbulo. Então, mais uma vez, a hélice, antihélice, trago, antitrago, lóbulo e concha, tudo bem? Essas são as estruturas que a gente precisa saber com relação ao nosso pavilhão auricular. Então, pavilhão auricular, poro acústico externo e meato acústico externo compõem a nossa orelha externa. Depois, pessoal, nossa orelha média, ela vai ser dividida da orelha externa por meio da membrana timpânica, o tímpano. Então, o tímpano, ele pertence à orelha média, e ele que vai dividir a orelha média da orelha externa. Imediatamente ligado ao tímpano, a gente tem os ossículos da audição. São três. O martelo, que está diretamente ligado ao tímpano, mais especificamente o cabo do martelo. Ligado com o martelo, a gente tem a bigorna. E ligado à bigorna, a gente vai ter o estribo. O estribo tem essa parte mais achatadinha, que ela vai chamar platina do estribo. A platina do estribo, ela vai se ligar num buraquinho que a gente tem aqui no nosso ouvido interno, que ela é chamada de janela do vestíbulo, ou janela oval. Tá bom? E logo abaixo da janela do vestíbulo, a gente tem a janela da cóclea. Mas o que que vai dividir nossa orelha média da orelha interna? Vai ser a janela do vestíbulo, a janela oval, que é a conexão aqui da platina do estribo, tá bom? Então, com relação à orelha média, é mais isso mesmo que a gente tem que saber. A membrana timpânica e os ossículos da audição. Martelo, bigorna, estribo, que vai se conectar aqui na janela oval. Embaixo da janela oval, a gente tem a janela da cóclea. Galera, outra questão importante da gente saber também é que esse é o nosso osso temporal. E essa parte do osso temporal ela é cheia de buraquinhos. E esses buraquinhos ficam semelhantes a pedregulhos. Aqui está bem semelhantes a pedregulhos mesmo. Então, essa parte que se assemelha a pedregulhos do osso temporal, a gente chama ela de parte petrosa, tudo bem? E, galera, vocês estão vendo que essa parte em específico é como se fosse o teto do tímpano? Isso é uma parte petrosa, mas essa parte petrosa está servindo como teto do tímpano. A parte petrosa que serve como teto do tímpano é chamada de tegme timpânico, ok? E esse espaço que fica entre a membrana timpânica e o tegme do tímpano é chamado de recesso epitimpânico, bem? Então é isso que a gente tem que saber com relação à orelha média. Membrana timpânica, martelo, bigorna e estribo. E a janela do vestíbulo, janela coclear. O osso temporal, ele tem a parte petrosa, e a parte petrosa que serve como teto do tímpano é o tegme. E esse espaço entre o tegme e o tímpano é o recesso epitimpânico. Ok? Com relação à orelha interna, gente, a orelha interna é formada por duas grandes partes. A gente tem o vestíbulo e a gente tem a cóclea.
O vestíbulo, que é formado pelo sacro e o utrículo, e os canais semicirculares. Está muito relacionado com a manutenção do equilíbrio. E a gente tem a cóclea também, que é essa parte encaracolada, que ela está muito relacionada com a nossa audição. E existe um par de nervo craniano de número 8, que ele vai se conectar tanto na cóclea quanto no vestíbulo. Então ele chama nervo vestíbulo coclear, tá bom? E ele vai ter dois ramos, então. O ramo vestíbulo coclear vai ter o ramo coclear, que se liga à cóclea, e o ramo vestibular, que se liga no vestíbulo, ok? E esse nervo vestíbulo coclear, ele vai sair da nossa orelha interna para chegar lá nas áreas do cérebro, para passar pelas vias para chegar no nosso córtex auditivo primário, por meio do poro acústico interno, ok? Então, esses são os nomes que a gente tem que saber com relação à nossa anatomia da orelha. Agora, a gente pode passar especificamente para as peças. Então, pessoal, mais uma vez, com relação à anatomia do pavilhão auricular. A gente tem a hélice, a antihélice, o tragus, a antitragus, a concha e o lóbulo. A gente tem esse buraquinho, que é o poro acústico externo, e esse buraquinho, que é o poro acústico externo, vai ser contínuo com esse canal, que é o meato acústico externo. Isso a gente terminou a orelha externa. Depois a gente tem a orelha média, formada pela membrana timpânica e os ossículos da audição, martelo, bigorna e depois o estribo. A gente tem a parte petrosa do osso temporal, sendo que aqui especificamente seria o teto tímpano, então tegme timpânico. E aí, o espaço entre o tegme timpânico e o tímpano é o recesso epitimpânico. Tudo bem? Aqui também a gente tem a nossa tuba faringotimpânica, é importante saber disso também. Antigamente chamava de tuba de Eustáquio, hoje em dia a gente chama de tuba faringotimpânica, uma comunicação direta com a nossa cavidade nasal. Aqui eu tirei a orelha interna, a orelha média, só para a gente ver também. Então, a membrana timpânica, que ela fica imediatamente aderida ao cabo martelo. Então, martelo, que fica aderida à bigorna, e fica aderida ao estribo. Aqui a gente consegue visualizar as estruturas relacionadas com a nossa orelha interna, então a cóclea e o vestíbulo, dividindo em sacro utrículo e os canais semicirculares. Eu estou falando sacro e utrículo rapidamente porque eles não estão no roteiro, a gente não tem que identificar eles aqui, tá bom? E aqui em amarelo, o nosso nervo vestíbulo coclear, com o ramo coclear, que vem para a cóclea, e o ramo vestibular, que vem para o vestíbulo. Esse espaço no qual o nervo vestíbulo coclear ele vai sair da nossa orelha interna e vai para as vias é chamado de poro acústico interno, ok? Aqui eu coloquei, aqui a gente tem a cóclea, aqui o vestíbulo, os dois buraquinhos. Aqui é onde vai ficar aderida a platina do estribo. Esse canal é chamado de janela oval. No roteiro da janela vestibular, mesma coisa, tá bem? E aqui a gente tem a janela da cóclea. Então, janela do vestíbulo e janela da cóclea. Pessoal, mas é isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje, então. Estou só passando pelo roteiro mais uma vez para a gente ver se a gente contemplou. Então, orelha externa, nervo vestibular coclear, poroacústico interno, local de saída. Ok. As partes do pavilhão, hélice, antihélice, trago, antitrago, lóbulo e concha. A gente viu o poroacústico interno, que é o buraquinho, dá continuidade com o canal meato acústico externo, as cartilagens, esqueci de falar das cartilagens, mas são essas em azulzinhas, ok? Então, as cartilagens, o osso temporal, que tem a parte petrosa, e membrana timpânica, que vai servir como divisão da orelha média e da orelha interna. O tegme timpânico, que é o teto do tímpano, na parte petrosa do osso temporal. Recesso epitimpânico, que é o espaço entre o tímpano e o tegme timpânico. Os ossículos da audição, martelo, bigorna e estribo, janela da vestíbula e janela da cóclea. Tuba faringotimpânica, a cóclea e os canais semicirculares, e a divisão do nervo vestibular coclear, na parte coclear, o nervo coclear e o nervo vestibular, ok? Então, pessoal, mas é isso mesmo que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero de coração ter ajudado e até uma próxima aula.